é batizada em seu nome, em credos não se misturou. Quem é esta que os credos deste mundo não puderam conquistá-la e que o rei tanto amou? A esposa do Cordeiro, ele ama o primeiro e na cruz a conquistou. É a esposa do Cordeiro que pendurado no madeiro seu pecado apagou. Quem é esta que vem cavalgando de branco, vem surgindo sobre os montes, contra as nações vem guerrear? Quem é esta que o seu rei vem bem na frente, com sua espada reluzente, e tem dois gumes pra cortar? Quem é esta que tem cabelos longos, é batizada em seu nome, em credos não se misturou? Quem é esta que os credos deste mundo não puderam conquistá-la e que o rei tanto amou? Quem é a esposa? A esposa do Cordeiro, ele ama o primeiro e da cruz a conquistou. É a esposa do Cordeiro que pendurada no madeiro seus pecados apagou. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cantem sempre o meu hino, amém? Amém. Muito bonito, as coisas que Deus faz é assim, amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês um pouco sobre Apocalipse 16, o versículo 1, versículo 1, versículo 2, amém? Vamos meditar nisso aqui, porque existe muitas coisas que a gente precisa estar inteirados para nós poder, muitas controvérsias, né? Diz o pastor Timóteo. Se a gente não sempre está falando, aos poucos aquilo vai entrando e vai tirando a gente da palavra. Apocalipse 16, verso 1. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Oremos. Pai Celestial, nos ajuda nesta hora a ajudar o teu povo, Senhor, pois todas as coisas que tem, existe uma verdade, existem as controvérsias, existem os problemas, os falatórios, as heresias, as falsas doutrinas, mas a verdade existe em algum lugar, e às vezes as pessoas não conhecem a verdade, mas o Senhor prometeu que no dia que elas conhecerem a verdade vos libertará. Então, meu Deus, nesta hora, nos mostra a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos então lá. Cada pessoa pega um costume, né? Eu tenho
no carro a pregação do pastor João Ribe Palhari. Ele fala sobre o catolicismo, e quando ele começa, sempre ele fala: muito bem, vamos ler assim, assim. E eu guardo disso agora, porque esse negócio, esse é um, desculpem aí, é um costume. Muito bem. Glória a Deus. Mas quero falar sobre a marca da besta. A imagem, olha, a marca da besta, a imagem da besta. O que é a besta? Todas essas coisas. O que é a marca da besta? Para que nós possamos estar inteirados e vocês fiquem calmos, observem, porque nós vamos procurar ir de acordo com a mensagem e com as escrituras. O irmão Branham não tinha estudo, nenhum estudo, era um homem muito simples. E até eu, que não sou nativo americano, sou brasileiro e aprendi inglês. Você sabe, uma pessoa que aprende inglês não fala bem como os nativos, os donos da língua. Mas até eu, que aprendi inglês, sei que o irmão Branham falava errado o inglês. Então, os americanos dizem, ele falava horrível. E eu aprendi inglês e descobri que verdadeiramente ele falava horrível, mas falava certo. Amém? Tem um ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. É isso aí, Deus escreve certo por linhas tortas. A linha pode ser torta como for, mas ele escreve certo. O homem pode ser torto como for, se Deus usar aquele homem, ele faz certo. Agora, a forma que Deus faz é tão diferente da forma que o homem pensa, que eles não conseguem entender aquilo. Mas aqueles que têm ouvido para ouvir, sempre em Apocalipse a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. Ele está falando de ouvido espiritual. Vai compreender que aquilo está certo. Por causa que eu vou sempre... Eu não sei o que acontece. Não é nem somente pelo que está escrito, mas pela lógica que aquilo traz. E aquela coisa que foi trazida do seminário, aquele pensamento que um teólogo trouxe, por mais que ele seja eloquente e fale bonito, mas aquilo não encaixa nas escrituras e nem na lógica. Você entendeu? Então nós vamos, só para você ter uma ideia, um pouquinho da lógica. Se a marca da besta for um chip, ninguém vai escapar. Por quê? Se eles disserem que você vai usar a marca da besta e você rejeitar, você disser: eu não quero nenhum chip implantado em mim, e eles te pegarem à força e te aplicar um sonífero, você vai acordar 2 horas depois no hospital com o chip implantado. Você entendeu? Entendi. Se a marca da besta for um chip, ninguém vai escapar, nem os crentes, nem os filhos de Deus vão escapar. Mas aqui a Bíblia tem uma punição severa para quem recebeu a marca da besta e para quem adorou a imagem da besta. Porque não é só a marca, mas as pessoas recebem a marca e adoram a imagem da besta. Então, logicamente, quem aceitou a marca foi o que quis adorar a imagem da besta. Não tem como a pessoa ter a marca e não querer adorar a imagem da besta. Nós vamos tudo isso aqui até sobre comprar e vender, que não poderá comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Eu já tenho pregado sobre isso, mas eu quero ir, cada vez que a gente prega, a gente vai mais profundo naquilo, para a gente poder se inteirar numa coisa. Então, ele diz: é um chip, mas a Bíblia fala que é na mão direita ou na testa. E eu já vi gente no programa da... Como é o nome daquela mulher da Globo de manhã que faz negócio de culinária? Ana Maria Braga. Já vi um homem no programa da Ana Maria Braga mostrando que implantou um chip no calcanhar. Então está fora da Bíblia, porque a Bíblia diz que é na mão ou na testa. Você entendeu? E esse já implantou no calcanhar. Então essa marca da besta aí já está saindo fora, porque é na mão ou na testa. Esse já implantou no calcanhar dele. Ele levantou a meia e mostrou que estava implantado.
certo? Então os denominacionais, eles fazem uma fantasmagoria, principalmente para fazer os que estão desviados voltar, como para ganhar membros. E nós queremos ganhar membros. Quem que não quer? Quem não quer ver uma igreja cheia de irmãos? Mas tudo tem o seu lugar. Queremos ganhar membros, mas queremos ganhar almas para o reino de Deus. Não queremos ganhar só membro para encher a igreja. Nós queremos ganhar as pessoas para Cristo, para vê-las salvo. Amém. E não é pelo medo que você vai conquistar as pessoas para o reino do céu. Eu não creio que as pessoas vão se salvar porque tem medo da marca da besta, porque tem medo de ir para o inferno. As pessoas têm que se salvar porque amam a Jesus Cristo. E falem como o irmão Brana falou. O irmão Brana disse assim: ainda que Deus me jogue no inferno, de lá de dentro das chamas eu vou amá-lo. Então é assim que tem que pensar. Não é porque tem medo, mas porque ama ao Senhor Jesus Cristo. Então eles fazem essas coisas e as pessoas, a coisa é tão parecida, né, que se for enganaria até o próprio escolhido, a Bíblia diz em Mateus 24:24. Mas eu quero que nós caminhemos um pouco sobre isso aqui. Nós encontramos uma escritura, acabamos de ler, que diz: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Mas se aquela irmã ali ou aquele irmão rejeitou o chip, não quero, eu não uso, nem que eu morra de fome, e os policiais pegam ela à força, aplicam uma injeção, ela paga, e levam ela para ali, implantam o chip, quando ela acordar está implantado. E aí, como é que Deus vai condenar uma mulher dessa? Que culpa tem uma mulher dessa? O irmão Branco diz: Deus não leva o homem a juízo sem antes adverti-lo. Então aí você vai pela lógica, só pela lógica você já vai vendo que é impossível. Porque eu quero provar para você nesta noite que a marca da besta não encaixa nos filhos de Deus. Existe 2 sementes na terra: os do maligno e os de Deus. Os do maligno já tem a marca da besta. Os de Deus, ainda que Satanás queira botar a marca da besta neles, não tem como botar. A marca da besta não é uma coisa que Satanás chega: eu vou botar naquele crente. Não, peraí, tem que ver se ele é eleito. Se ele não for eleito, Satanás coloca. Mas se ele for eleito, não tem condição de colocar. É impossível para Satanás. Você crê nisso? Você crê que há coisas impossíveis para Satanás? Eu creio. Eu creio que não há impossível para Deus, mas para Satanás eu creio que há coisas impossíveis. Você não crê nisso? E é impossível, preste atenção, para Deus tudo é possível, mas para Satanás, quem vai botar a marca da besta nas pessoas é Satanás. E não tem como ele colocar a marca da besta numa pessoa que já está marcada pelo Espírito Santo. Ou você tem uma coisa ou tem outra. Como pode Satanás marcar uma pessoa que Deus já marcou? Então por aí você começa a ter um pouquinho de entendimento sobre isso aí. Agora veja bem, vamos para Apocalipse 17, para nós entender um pouco o que é besta, o que é mulher, o que é essas coisas. A besta, para você compreender isso aí, você precisa logo compreender o que é a besta. Nós vamos aqui para Apocalipse 17, veja o que a Bíblia diz. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação. Quer dizer que já está condenada. Você entendeu? O anjo disse: olha, eu vou te mostrar a condenação. Aquilo que ele ia mostrar para o João já é uma coisa condenada. Por isso, quando o irmão Bruno abriu a boca e disse: todo o sistema de igreja está condenada, os teólogos ficaram com raiva dele. Mas
O anjo chamou João e diz: vem cá, deixa eu te mostrar a condenação. E olha o que João mostrou: a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E é verdade. E os que habitam na terra se embebetaram com o vinho da sua prostituição. Você sabe que é uma pessoa bêbada? Pessoa bêbada não entende nada. Você pode conversar com ele como quiser, explicar como quiser. É melhor deixar ele ficar bom na cachaça para você poder fazer ele entender. É assim que está esse povo, embebedado com esta abominação de 3 pessoas distintas, com esse negócio que Deus só quer o coração, com esse negócio que quem entrou para a minha igreja ficou rico, comprou um carrão, de oferecer caminhos largos para as pessoas. Isso aí como é que se diz? Um embebedamento. As pessoas estão embriagadas com denominação. Então, e levou-me em espírito. Não é que João subiu, ele ficou lá na ilha. O espírito dele foi que subiu. Ele me levou em espírito. O anjo levou ele em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então é uma coisa monstruosa. Chegou ali, ele viu uma mulher sentada sobre um bicho, uma besta, um monstro. Eu digo que é um monstro porque tinha 7 cabeças e 10 chifres. Cachorro só tem uma cabeça, gato só tem uma cabeça, a onça só tem uma cabeça. A onça não é um animal feio, é um animal perigoso, é claro, mas não é feio. Eu acho bonito a onça, um tigre, só que é perigoso. O leão só tem uma cabeça, mas esse bicho aqui tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora, o livro de Apocalipse, irmão, se você for ler o livro de Apocalipse, querendo colocar o pé da letra, tudo que ele diz, colocando literal, você se atrapalha, porque o livro de Apocalipse é figurativo. Você não pode, de maneira nenhuma, colocar que essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é um bicho mesmo, natural, literal. Você não pode fazer isso, porque não existe bicho desse porte no mundo. Em canto nenhum, não existe. Quem já viu? Aí, vocês que são caçadores, já viram um bicho de 7 cabeças? Então, meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que não pode ser interpretado pelo natural, pelo literal, mas as coisas que estão ali são figurativo. E está lá logo no primeiro capítulo, se você for comigo para lá, que diz, logo quando João começa a escrever o livro, ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos aqui no português eles colocaram, as enviou e a notificou a João seu servo. Mas a Bíblia de King James diz assim, que deve acontecer, e pelo seu anjo a signified, que significa significou. Foi significativo isso aqui. Você vai encontrar que quando a Bíblia aqui em Apocalipse fala em águas, está falando de multidões, de povos, nações e línguas. Quando fala em vento, está falando de guerra. Quando fala em chifre, está falando de rei. Quando fala em cabeças, está falando de montanhas. Como você pode, aí que está o erro das pessoas, interpretar o livro de Apocalipse literalmente. É como fizeram lá atrás em Gênesis, porque Eva comeu um fruto, interpretaram literalmente o fruto, quando na verdade ela comeu um fruto de uma árvore espiritual. Como pode ela comer um fruto literal de uma árvore espiritual? Raciocínio que as pessoas querem ir pelo raciocínio humano. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito que está falando, e se o Espírito está falando, ele vai falar de coisas espirituais. Amém? Então, voltando aqui, o apóstolo João diz no verso 4: ela estava lá, sentada,
em cima daquele monstro. Ela tinha na mão um cálice cheia de abominações, e ela estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. Ela tinha matado os santos. Ela estava porre. E João viu aquela mulher. Agora, na testa dessa mulher, observe que o sinal da besta é na testa ou na mão. E ela também tinha na testa uma coisa escrita. Dizia assim, ó: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Toda essa frase escrita na testa de uma mulher também é figurativo, não estava na testa mesmo. Amém? Não significa que estava aqui na testa da mulher. Não cabe toda essa frase aí. Amém? Então vamos lá. Só para você entender a marca da besta lá na frente. Porque eles acham que é literal. É um chipzinho que implanta na testa da pessoa. Muito bem. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ela tinha matado os cristãos, essa mulher. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Agora, os protestantes creem que esta mulher é figurativa, mas eles creem que a marca da besta é literal. Dá para você entender isso? Eles naturalizam uma coisa, espiritualizam outras, para dar certo com o pensamento deles. Então veja bem. E vi a mulher, que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ele achou a mulher bonita, porque o anjo repreende ele em seguida. O anjo disse: por que te admiras da mulher? Ele sofreu logo uma repreensão, porque a mulher era bonita. E eu estava dizendo, eu passo ali em Orem, indo para Capitão Posto, aquela igreja dali no canto, quando a gente vira, eu disse: é muito linda. Essas igrejas são muito lindas, irmão. É linda. Se você for olhar, mesmo o templo, a beleza que é linda. A gente se admira cada templo. Janelas de vidros, portas de vidros, lindos corais, pregadores polidos, músicos profissionais. É lindo. Realmente não é à toa que João se admirou com aquela beleza, ficou encantado. E o anjo diz: por que te admiras? É bonito, mas não é para tu te admirar. Tu não é disso. Tu é um cristão. Lembra que Deus se esconde em simplicidade, porque Ele viu ali as igrejas amontadas sobre a besta. Foi isso que Ele viu, a beleza. Então o anjo que me disse: por que te admiras? Agora eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora nós vamos ver se a mulher, se a besta é literal, se a mulher é literal. Você vai ver que é tudo espiritual. Olha, o próprio anjo explicando: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Eu expliquei de manhã. Abismo é um lugar sem fundamento, onde vem uma doutrina sem fundamento. Ela veio de lá, não veio da Bíblia, veio do abismo, certo? De onde não tem fundamento. E irá à perdição. Então quem ficar com essas doutrinas que veio do abismo vai à perdição junto com eles. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Viu, João? Te admirou? Sabe quem vai se admirar? É quem não tem o nome lá. Olha a repreensão que ele deu a João. Quem se admira dessas catedrais? Que culto bonito! É só quem não tem o nome no livro da vida do Cordeiro.
Porque quem tem o nome escrito lá, mesmo que veja esses cultos bonitos, mesmo que veja essas catedrais bonitas, ele está firme dizendo, mas Deus não está nisso. Deus está na manjedoura, na simplicidade. Amém. Porque ele tem um nome escrito no livro da vida. Ele não vai, isso não vai encantar ele. Esta beleza não vai encantá-lo. Amém. Não vai. Ele sabe que é bonita, mas ele não vai cair nisto. E João achou bonita. E eu creio que Deus permite que tudo aconteça como exemplo. O anjo cortou ele. Por que te admiras? Só quem vai se admirar disso é quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Veja bem. Olha, a besta que vistes foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Agora veja bem, aqui há sentido quem tem sabedoria, e você vai para 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver que sabedoria é um dos dons do Espírito. Você entendeu isso? Sabedoria é um dos dons do Espírito. E o anjo está dizendo aqui, quem tem esse dom da sabedoria, aqui há sentido que tem sabedoria. Agora vai explicar se a besta é literal ou se ela é espiritual. Olha, a besta, as 7 cabeças, o anjo explica, são 7 montes só. Então não é um bicho literal. São 7 montanhas. Agora, você vá no Google e digite lá quais são as 7 montanhas ao redor de Roma. Digite desse jeitinho. Quem aí acessa a internet sabe do que eu estou falando, do Google. Digite lá quais são as 7 montanhas ao redor de Roma. Você vai ver lá Caélio, Capitoglio, Célio, Quirinale, assim por diante. Só me lembro de 4, são 7. 7 belas montanhas, aonde a cidade do Vaticano está assentada. Está tudo aqui. Está vendo? Não é Bragança, não tem montanha ao redor de Bragança, não. É Vaticano. Vaticano é um país, você sabia disso? É um país dentro de outro país. Tem suas próprias leis, tem sua própria polícia, e assim por diante. Deste tamaninho, mas governa o mundo e governa a cabeça do ser humano, governa a alma do que não tem Deus. Esta é a marca da besta. Não é um chip. Quem dera fosse um chip. Fosse um chip, era muito fácil. Olha, se tu bota o chip, ou tu morre, bota, deixava botar. Depois eu ia lá, anestesiava, arrancava e jogava fora. Ia continuar vivendo a minha vida. Mas essa ninguém vai poder tirar, não, meus irmãos. Quem tem não se livra dela, assim não. Um chip aqui, uma pedra de gelo em cima, a nossa pele fica dormente, se corta com a gilete, joga fora. Pronto, você está livre da marca. Mas, irmão Rubens, ninguém vai poder nem comprar nem vender. Vamos chegar lá. Essa mensagem hoje é uma vigília. Hoje disseram que é uma vigília, né? Amém. A noite toda, né? Amém. Muito bem. Aqui há sentido, quem tem sabedoria. O anjo é que está dizendo que as 7 cabeças não são literal. O anjo está dizendo são espirituais. Então, quando eles desenham lá um bicho de 7 cabeças, vai aparecer assombrando as pessoas. Não creia nisso. Nunca vai aparecer esse bicho. Não existe esse bicho no mundo, nem em outro planeta. Nunca vai aparecer esse bicho de 7 cabeças. Esse bicho de 7 cabeças, eles já estão montados neles. Faz tempo e não sabe. Veja bem. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Já falei quais são. Célio, Capitoglio, Quirinale e assim por diante. Os quais a mulher está sentada. Agora, peraí. Não, meu Rubens, peraí, Rubens. A mulher sentada em cima de 7 montes, uma mulher de 1,80 m, uma mulher de 1,70 m. Peraí. Vai explicar aqui na frente que a mulher é uma cidade. Tá bom? Então veja bem. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe.
outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Tudo isso aqui, por mais que você não saiba o que é, isso tem acontecido espiritualmente de alguma forma. E a besta que era e já não é, e ela também o oitavo, e é dos 7 vai à perdição. Agora vamos ver o que é os 10 chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis, ó. São 10 homens, são 10 reis. Mas na visão ele viu ali na cabeça do bicho. São 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Você sabia que o Papa é um rei disfarçado? É um rei. O Vaticano é um país, gente. Quem é o rei do Vaticano? Se você for olhar, o Vaticano é um país, é um pequeno país, e ele tem sobre ele o seu rei, como o Brasil tem o seu Michel Temer, como os Estados Unidos tem o Donald Trump agora, e o Vaticano tem o seu rei. Quem é o rei do Vaticano? E a Bíblia é bem clara quando diz: ele recebeu o poder como rei. Quer ver? Deixa eu ler de novo. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como rei por uma hora, juntamente com a besta. Não são reis, mas recebem poder como rei. Não é aquele rei de coroa que vai à frente da guerra, mas é aquele rei que bota uma mitra e pega uma vara na mão e sai por aí dizendo que Deus te abençoe. Esse, ele fala e está falando. Esperem só, quando nós começar o estudo sobre Ut Unum Sint. Vocês sabem o que é isso? Ut Unum Sint? Vocês vão saber. A hora que estamos vivendo é uma hora terrível. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro. E é isso que eles fazem. Quando é que eles combatem contra o cordeiro? É quando eles ficam dizendo, a Bíblia diz assim, mas não é assim, estão combatendo contra o cordeiro. Ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas a minha religião não diz isso. Está combatendo contra o cordeiro. Porque foi o cordeiro que instituiu a Bíblia. Amém? Então veja bem. Eles combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Claro, ele nunca perdeu uma. Ele os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Os eleitos vencerão. Os eleitos não vão receber marca nenhuma de besta, não. Não vão receber nem literal e nem espiritual, meu amigo. Amém. Os eleitos não. Eleito não se perde. Apavora com esse negócio de chip, ela está dizendo que não é eleito. Quando uma pessoa dá mensagem, ai meu Deus, o chip vai me pegar, ela está dizendo que não é eleito. Porque essa marca da besta que eu estou falando não pega em nós. Amém. Nossa natureza não dá certo. Vocês entendem? É como tirar o coração nosso e botar o coração de um elefante. Não dá certo. Né? Não dá certo. Os transplantes de coração que eles têm feito só dá certo colocando coração de outro homem em você, dá certo. E muitas vezes ainda não dá certo e a pessoa morre. Mas quando dá certo é o coração de outro ser humano. Mas não é o coração de um bicho, coração de um elefante, um coração de um bode. Um ser humano não combina, não tem. O corpo dele não aceita, o corpo rejeita. Então, a nossa alma ela não aceita a marca da besta, ela rejeita. Satanás pode tentar colocar como ele quiser, nossa alma sempre lançará para fora. É como o cisco que cai no seu olho. Você sabia que todo cisco que cai no seu olho, você, por mais que se você não conseguir tirar, fique calmo, durma. No outro dia ele já saiu, o olho lança para fora. O olho não aceita nada sujo dentro dele. Sabia disso? Amém. Tenho feito esse teste. Não cai cisco no meu olho, eu não consigo tirar, vou dormir. Ali eu durmo, quando eu acordo no outro dia, está lá no cantinho, o olho joga para fora. O olho não aceita nada ali dentro. Sabe por que o olho joga para fora? Porque aquilo é um objeto estranho. É um objeto que não pode ficar. Há muito tempo atrás, quando eu morava na colônia, um espinho de mumbaca. Você sabe o que é espinho de mumbaca?
Às vezes também tem o espinho de tucum, não sei se é o mesmo mumbaca, é parecido. Espinho de mumbaca deste tamanho. Entrou na perna do pastor Moura, atravessou, entrou para dentro. Ele foi tentar tirar, não conseguiu, foi lá para dentro, olha, deste tamanho. E ele ficou com isso lá, trabalhou com isso, ficou lá, com muitos dias depois, aquilo começou saindo, porque o corpo começa a jogar para fora, porque é uma coisa estranha, o corpo não aceita, joga para fora. A marca da besta não cabe no eleito. A sua alma expande aquilo para fora. Por mais que Satanás queira colocar, agora a marca da besta dá certinho num filho de Caim. Chega em caixa, irmãos. Mas a marca da besta dá certinho no assembleano. Dá certinho num católico. Dá certinho num batista. Chega em caixa, chega, ele glorifica ainda, oh, aleluia, estou cheio do Espírito Santo, e ele pensa que é o Espírito Santo e é a marca da besta. Mas na noiva, quem é esta que vem surgindo sobre os montes? É a noiva do Cordeiro. Amém. Pode vir marca de besta, pode vir o besta, pode vir o abestado, pode vir o que quiser. A noiva não tem medo dessas coisas. Amém? Amém. Agora vamos ver o que são as águas. A mulher também está assentada sobre muitas águas. O anjo é quem está explicando. Ninguém pode acusar o irmão Robson e dizer, você está interpretando. Não, a Bíblia diz que o anjo que está explicando aqui. O anjo diz, e disse-me, o anjo falando, as águas que tu viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Verdade. A minha igreja tem muita gente. Cuidado. A igreja de Jesus Cristo, ele nunca prometeu muita gente. Ele disse, não tem um pequeno rebanho. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio dele. Ele nunca disse, onde tiver milhares, eu estarei presente. Milhares, quem tem é a besta. Deus terá milhares, sim, no além, né? Depois da ressurreição. Todos os cristãos através da era ressuscitarão e se unirão na glória e serão milhares. Mas aqui na terra, em cada era, é só um grupinho de sofredores, de palmilhadores do caminho estreito. E só em você ser um caminhante desse caminho estreito, você está dizendo, uma pessoa que vem numa estrada larga é diferente daquele que anda em caminho estreito. O que anda numa estrada larga, ele anda de tênis, bem trajado. O que anda num caminho estreito, anda com o pé cheio de espinho, com uma topada no dedo, uma rasgada na cara de uma malícia que passou. Por que tu vem assim? Porque eu ando em caminho estreito. Mas o que anda em caminho largo não tem nenhum arranhão. Você entendeu? Então não pense você que você vai entrar num caminho estreito e chegar no céu bem certinho, bem limpinho, né? Você vai chegar lá todo cortado de unha de gato, de malícia, topada no dedo, o dedão inchado, de pancada. Por que tu vens desse jeito? Porque eu escolhi o caminho estreito, cheio de toco. Olha, irmãos, então as águas são povos, são povo, essa população mundial que estão com suas mentes cauterizadas com essas doutrinas erradas que o Papa criou. 3 pessoas distintas, foi ele, o filho da perdição que criou. Paulo falou dele, disse, não será assim sem que venha antes o filho da perdição. Ou seja, não vai acontecer o arrebatamento, não vai acontecer a ressurreição, enquanto não vir primeiro o filho da perdição, que se sentará no trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai fazer sinais e prodígios da mentira, dizendo que enterrou Santa fulano de tal, e ela ficou 10 anos enterrada, e depois ele tirou de lá e ela está inteira, e ali criou uma festividade sobre ela. Todos sinais e prodígios da mentira. E nós temos que estar inteirados com essas coisas, porque essas coisas vão acontecendo e a gente tem que saber que a Escritura falou disso. Eu vi uma imagem que abriu o olho, eu vi uma imagem que falou, gente, a Bíblia diz que foi dado poder à imagem da besta para fazer até fogo descer do céu na presença dos homens. Mas quem não tem o nome escrito no livro da vida cai de joelho. Acredita em qualquer baboseira. Eu vou chegar lá aqui para nós
Veja, e os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem, o irmão Branham fala aqui, já que aqui é o comunismo. O comunismo vai comer a carne da prostituta. Quantos têm medo do comunismo? O Branham diz: o comunismo é uma arma na mão de Deus para acabar com a prostituta de Apocalipse 17. O Branham disse: assim diz o Senhor, o comunismo vai jogar uma bomba em cima do Vaticano, uma bomba atômica, pedaços vão voar, e a Bíblia diz que a fumaça dela subirá de longe, e os reis da terra chorarão, prantearão, e os camelôs da terra dirão: ai daquela que nos enriquecia com as suas fertilidades. Quantas pessoas ganhou milhões através disso? De dinheiro? Vão chegar lá. Não é só festividade de São Benedito ou de São Sebastião, mas também ceifeiros da última hora. Certo? Tudo isso são festanças que ela criou para enriquecer os camelôs da terra, porque ela gerou filhas, diz a Bíblia. Os protestantes dizem: é a igreja católica, o de vocês também, porque vocês são filhas dela, e a Bíblia diz que a prostituta gerou filhas. Olha, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Ela está reinando só até que cumpra as palavras de Deus. Você sabe por que ainda está reinando? Porque ainda tem profecias da Bíblia para se cumprir. Quando terminar tudo, meus irmãos, quando terminar tudo, aí você vai ver. Aí você vai ver Deus sacar a espada. Veja bem. E a mulher, agora bora ver quem é a mulher? Será que é uma loura? Ou será que é uma morena? Será que ela está de batom? Com certeza. Como é o vestido dela? Não é isso, irmãos. É uma cidade, olha aqui, ó. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Está sentada ali, rodeado de 7 montanhas. É um pequeno estado com o seu rei, governando religiosamente o mundo com suas heresias, e não governando só o povo católico, mas governando também o povo protestante, porque as doutrinas dos protestantes veio dela. Agora veja bem, vamos aqui. Você já sabe o que é a besta, o que são os montes, o que são as cabeças, 7 montes, o que são os chifres, 10 reis, o que é a mulher, uma cidade, o que são as águas, o povo, a população, certo? Então você já sabe o que é a besta. Então não espere um bicho aparecer aí, você já sabe que ela está lá em Roma. Agora vamos ver o que é a marca dela, porque se ela existe, ela tem uma marca, e essa marca vai ser colocada em todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas aquele que tem o nome escrito lá onde eu estou falando, não tem como ela botar essa marca, é impossível. Então relaxe. Primeira coisa que você tem que fazer é se você tem o Espírito Santo. Por isso que eu tenho que pregar, receber o Espírito Santo, que os pastores da mensagem têm omitido isso. Batizam as pessoas e não pregam para eles receber o Espírito Santo. Mas o irmão Branham batizava, depois impunha as mãos para que recebesse o Espírito Santo. Por causa disso, que o irmão Branham sabe, se não tiver o Espírito Santo, tem a marca da besta. Então, veja bem, eu vou para a mensagem marca da besta, para ver aqui com vocês o parágrafo 233. Eu quero o 178 aqui para você ver, ó. O Branham diz assim: lembre-se, existe 2 marcas. 2. Uma é a apostasia, a outra é o Espírito Santo. Uma é a marca do diabo e a outra é a marca de Deus. Uma é a marca da apostasia, a outra é o Espírito Santo. Uma é a marca do diabo e a outra é a marca de Deus. Então,
Vamos aqui, para você compreender isso aqui. Muito bem. Na testa da mulher estava escrito, na testa, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Estava onde, irmãos? Na testa. Mas como é que estava na testa se ela é uma cidade? Cidade tem testa? Por aí você vê. Mas estava na testa. Então você precisa entender que o livro de Apocalipse é figurativo. Estava na testa da mulher esse nome, mistério, a grande prostituta, mãe das prostituições da terra, ou das abominações. Na testa. Depois ele diz que essa mulher é uma cidade. Cidade tem testa? Não tem. Então é figurativo. Vamos mais para uma escritura? Vamos aqui? Eu quero ir para Apocalipse. Apocalipse 7. Eu vou ver aqui. Apocalipse capítulo 7. Olha. Versículo 1. Apocalipse 7, versículo 1 diz assim, ó. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo o quê? Os 4 ventos. São importantes aqui. A terra não tem canto, a terra é redonda. No entanto, a Bíblia diz que os 4 anjos estavam nos 4 cantos. Tudo é figurativo. Retendo os ventos. Você vai encontrar que vento em Apocalipse é guerra. Retendo as guerras. Agora veja bem. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Não é vento mesmo, é guerra. Os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o quê? Fale comigo. O selo do Deus vivo. Então aqui vamos chegar. Satanás tem uma marca, e Deus também tem. A marca de Deus é o seu selo. Amém. Este anjo subiu da banda do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na onde? Na testa os servos do nosso Deus. Então o selo de Deus, a marca de Deus, também é na testa dos filhos de Deus. Nós aqui temos testa suficiente para muita coisa. Mas tem pessoas aqui, o Romercinho também tem uma boa testa. Mas tem pessoas aqui que quase não tem testa. Amém? É bom raciocinar isso. Porque o mundo denominacional, os teólogos, eles te assombram. Ah, sinal na testa ou na mão, sinal na testa ou na mão. Mas eles nunca explicam que o Espírito Santo também é um sinal na testa. Eles não falam isso, porque se eles falar, vai complicar a situação deles sobre aquela crença da marca da besta, da forma deles. Entendeu? Porque você vai perguntar, vem aqui, meu amigo, o Espírito Santo também não é uma marca na testa? É. Quem tem o Espírito Santo tem alguma tatuagem na testa? Não. E por que a marca da besta vai ser aqui literalmente na testa? Você entendeu? Por quê? Aquela mulher tinha um nome, mistério, a grande prostituta, mãe das abominações da terra. A Bíblia diz que era na testa. Se você for verificar depois, você viu que nem era uma mulher literal, era uma cidade. Nem era uma mulher literal, uma cidade que tinha esse nome na testa. E você sabe que cidade não tem testa. Aqui você encontra o anjo
dizendo: segura lá as guerras, segura os ventos, enquanto nós vamos marcar na testa os filhos de Deus com o selo de Deus. Então eu olho daqui, eu creio que você tem o Espírito Santo, e eu sei que vocês estão marcados pelo Espírito Santo na testa. No entanto, aqui não vejo nenhum número na testa de vocês, nem muito menos um chip. Algum anjo colocou um chip na testa de vocês? Não. Porque se a marca da besta for um chip, o Espírito Santo também tem que ser um chip. Porque todos dois são na testa. Tanto o Espírito Santo tem um sinal na testa, como a marca da besta tem um sinal na testa. E se a marca da besta é um chip na testa, então, irmão, o Espírito Santo também tem que ser um chip na testa. Você vê que coisa contraditória, que coisa sem sentido. Por isso eu disse no começo, não tem lógica. É apenas assombro denominacional. Um dia desse eles disseram aí que o sol ia escurecer e que era para desligar os celulares. Já o outro jogou lá no meu Face, na página do meu Face: o planeta Júpiter vai passar 20 km da Terra. Gente, não tem lógica do planeta Saturno passar 20 km da Terra. Está aqui a irmã Vanessa, que é estudada, sabe disso aí que eu estou falando. Gente, é milhões de anos-luz daqui no planeta Saturno. Ano-luz. A Terra é um pontinho azul no meio de bilhões de estrelas. Como o planeta Saturno vai sair da órbita dele, que está aqui a milhões de anos-luz, para vir passar 20 km da Terra? É simplesmente raciocínio. Assombros. O diabo gosta de assombrar. Você entendeu? Agora eu não estou aqui defendendo que você tem que relaxar. Não faça isso. Então tem que relaxar que nada vai acontecer. Vai acontecer sim. Só que não da forma que eles estão dizendo. Vai acontecer, está próximo. Haverá um rapto, um povo vai desaparecer da terra. E depois os que ficarem, ai dos que ficarem. Portanto não fiquem. Suba no arrebatamento. Amém. Meus amados, olha só. Então, vamos aqui. A marca da besta é um chip. Você começa a ver que não tem lógica de ser um chip. Porque se a marca da besta for um chip, aqui o anjo foi assinalar os servos de Deus com o selo de Deus, com um sinal também na testa. E eu quero que você vá comigo para Éfesos, capítulo 4, versículo 30, para nós ver o que é o selo de Deus. Éfesos. Por isso não tem como entender a marca da besta sem entender o selo de Deus. Mombrano pregou a mensagem, a marca da besta, no outro dia ele pregou o selo de Deus. E nessa noite eu estou pregando a marca da besta, mas explicando já o que é o selo de Deus, para você poder compreender. Porque se você ficar só ali estudando a marca da besta e não estudar o selo de Deus, você vai pensar que a marca da besta é uma tatuagem na testa, é um chip. Mas quando você vai estudar o selo de Deus, que também é um sinal na testa, você percebe que não é da forma que eles estão ensinando. Então, Éfesos capítulo 4, versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha aí o selo de Deus o que é. Olha só, o Espírito Santo é o selo de Deus. Amém. O anjo pegou esse Espírito Santo e colocou aonde? Lá em Apocalipse 7, na testa dos redimidos. E quem tem o Espírito Santo não tem nenhuma tatuagem na testa, nenhum chip. Se fosse assim, seria fácil também. Era fácil, porque se o irmão lá tivesse o Espírito Santo e eu não tivesse, eu esperava ele dormir, eu cortava um pouquinho a testa dele, tirava o chip dele e botava em mim. Aí eu ficava com o Espírito Santo e ele sem. Você entendeu? Mas não tem como eu pegar o Espírito Santo que está no irmão Lauro e colocar em mim. Eu preciso também passar pelo mesmo processo que ele passou para eu adquirir. Você entendeu? Não tem como aquela pessoa que tem a marca da besta você também ter. Não é assim não. Você tem que passar pelo mesmo processo que ela passou para você poder ter a marca da besta. Primeiro, você tem que nascer sem ser predestinado para a salvação. Primeira coisa, para você ter a marca da besta, primeiro você não tem que ser predestinado. É logo no começo. Depois você tem que ser filho de Caim.
Você tem que ser filho da serpente. Você tem que ser semente de joio para poder ter a marca da besta. Isso aí, meus irmãos, não dá para nós, não. Nós somos filhos de Deus. Amém. Sabe quem é isso aí? Isso aí é dos teólogos, é dos protestantes de hoje, que combatem a Bíblia, que dizem que a Bíblia diz isso, mas ele não crê, porque ele crê naquela igreja dele. Isso é para eles, não para nós. Amém. Não cabe a marca da besta em nós. É verdade. O espírito que está em nós não combina com isso. É como você plantar um caroço de feijão nessa lajota, não dá. Tem que plantar um caroço de feijão lá na terra. Não tem como Satanás implantar a marca da besta em nós. Não vai brotar, não vai nascer. Pode encher de chip o seu corpo, não vai dar em nada. Foi por isso que o pastor Dorival disse assim: pode colocar chip em mim, não estou nem aí. E muitos se assombraram: ah, meu Deus, esse homem ele aceita mais. Não, é porque ele tem tanta certeza que essa ideia de chip é falsa que ele não tem medo. Tem chip aqui dentro do celular, tem chip no cartão de crédito. Se você fosse apavorar com o negócio de chip, é chip para todo lado. E se você for ver a palavra Visa, eles já provaram que tem o número da besta na palavra Visa. Tem número da besta em tanto canto. Até a palavra Luiz, o irmão Luiz de Colares, se você for olhar no nome dele, tem a marca da besta. Porque Luiz vem do latim Ludovico. E Ludovico em algarismo romano é 666. Amém? Agora veja bem, não confunda a marca da besta com o número do seu nome. Porque é o número do nome dele. Veja bem, é um nome que tem número. E você precisa palmilhar comigo muito para nós compreender essas coisas. Marca da besta. O que é a marca da besta? Oh, irmãos, vamos aqui. Eu confundi tudo aqui, eu misturei. Mas olha aqui, eu quero, antes de ir com vocês, marca da besta na testa. Vamos ver o que é a marca da besta na testa. Eu escrevi aqui, ó. O que é a marca da besta na testa? Não é um chip, não pode. Não pode ser. Vou provei que não pode ser, porque o Espírito Santo também é na testa e não é um chip. Então o que é a marca da besta na testa? O próprio conhecimento, próprias ideias acerca de Deus, vindo em seu próprio nome. Isso é a marca da besta. Suas próprias ideias, seu próprio pensamento a respeito de Deus. Não crê na Bíblia, ele crê em si próprio. Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, vocês me rejeitaram. Vai vir outro em seu próprio nome e vocês aceitam. E é verdade. A pessoa, ela não cita as escrituras, ela cita o seu próprio entendimento. Porque a marca da besta é número de homem, é 6. E você vai para Apocalipse 6, verso 6. Está lá ela. Apocalipse 6, verso 6. Olha o número 6. Apocalipse 6. No verso 6 está dizendo que no dia ninguém podia comprar nem vender, no tempo de Martinho Lutero, se não tivesse a marca da besta. Já no tempo de Martinho Lutero, irmãos, eles estão com medo que ninguém vai poder comprar nem vender. Deixa eu dizer uma coisa para você. No tempo de Martinho Lutero, ele já se levantou contra esse espírito, porque eles estavam lá com uma balança. Apocalipse 6, verso 6. Uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro, vendendo a palavra. Ninguém podia comer a palavra de Deus se não fosse pagando. E hoje, da mesma forma, você pensa que isso é alimento natural, é alimento espiritual. Em Amós capítulo 8, verso 11, a Bíblia diz: haverá uma fome nos últimos dias, e diz: não é de água e pão, mas de ouvir a palavra de Deus, e não terá. Porque quando as pessoas quiserem, eles têm que pagar para ouvir, para comer o pão, para comer a palavra. Pega o envelope. Se voltar com 100 aqui dentro, você é membro dessa igreja. Se não, não pode comprar nem vender. Vamos aqui? Apocalipse 6, verso 6. Já estava lá a marca da besta. Já não podiam comprar nem vender. Apocalipse capítulo 6,
E o versículo 6, olha onde está, número de homem, é o número 6. Olha, vou ler o verso 5, para que tenha mais entendimento. Apocalipse 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Aí está a regra, a balança. Amém? E é isso que eles fizeram lá no princípio. Mombrana diz que isso aqui foi na terceira era, no terceiro selo. E Mombrana diz que isso aqui foi o catolicismo vendendo salvação. Quer a alma do teu parente salvo? Então bota uma moeda no gasofilaço, certo? Pague tantos reais, dê a sua fazenda para a igreja. E os protestantes não estão fazendo isso hoje? Para pertencer a uma igreja protestante, você tem, para comer a palavra de Deus, você tem que pagar. Você tem que ter a marca da besta se você quiser pertencer ao sistema religioso. E vai chegar o ponto em que a coisa vai ficar tão feia que, se nós não tiver a marca da besta, não poderemos pregar aqui neste púlpito. Não é um chip, não. É a marca da apostasia. Não é um chip. Para mim pregar aqui futuramente, eu vou ter que aderir, eu vou ter que ter a mesma marca deles, ou eu não pregarei. É a marca da apostasia. É aquela marca que diz: eu sei que a Bíblia diz isso, mas a minha igreja não diz isso. Essa é a marca dela. Deus colocou essa marca em Caim, lá em Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que Deus colocou a marca em Caim. Ele é filho da besta, porque a besta é um dragão, é Satanás. E ela estava lá no Éden, naquela serpente. A serpente é um dragão. Verifique na internet, a serpente é uma espécie de dragão. E a marca era esta. Ele disse: eu nunca me afirmarei na verdade. Deus, toma lá. A marca dos que não se afirmam na verdade. Não, chip. É a marca daqueles que diz: eu sei que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a única pessoa de Deus, em Hebreus capítulo 1. Porém a minha igreja diz que é 3, eu fico com 3. Essa é a marca da besta. Marca da besta é aquela que diz: eu sei que a Bíblia fala em todos os seus capítulos que não se deve fazer imagem de escultura ou venerar, mas eu fico com a minha religião. Essa é a marca da besta. Nunca se afirma na verdade. Que chip! Quem dera que fosse um chip. Se fosse um chip, eu ia salvar eles tudinho. Eu ia sair por aí com uma injeção, com sonífero, alguma coisa. Eu chegava nesse espado e botava o sonífero nele, ele morria, eu ia lá e tirava para salvar a alma dele. Quem dera, hoje ia salvar muita gente. Mas do jeito que a marca da besta é, nós não podemos salvá-los. Porque eles estão marcados desde antes da fundação do mundo. Não tem como nós salvá-los. E os que estavam lá e que criam nisso, na verdade estavam lá, mas não eram de lá. Você nunca teve a marca da besta. Ah, irmão, porque eu estava lá e eu cria assim. Você cria isso desse jeito, mas isso nunca estava na sua alma. É tanto que quando você ouviu a palavra, sua alma estava limpa, a palavra entrou. Amém. Jesus disse para aqueles fariseus: vocês são filhos do diabo, por isso não podem compreender a minha linguagem. Não podem. Quem tem a marca da besta não pode compreender a linguagem das Escrituras. As Escrituras têm uma linguagem e nós compreendemos. Jesus disse: eu falo por parábola, para que vocês ouvindo entendam. Mas eles, quem? Os que têm a marca da besta, ouvem, mas não podem compreender. Olha, então veja, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, ou melhor dizendo, um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Você vai ver que trigo, cevada é um tipo da palavra de Deus. Vendendo a palavra. Você entendeu? Uma medida de trigo, o trigo simboliza a palavra, a cevada, e assim por diante. E lá estava vendendo salvação.
E Deus também vende a sua palavra. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 55. Deus também quer vender, mas Ele quer vender sem dinheiro e sem preço. Amém. Apocalipse. Vamos para Isaías 55. Aleluia. Aleluia. Quem crê no Senhor Jeová nunca será confundido. Amém. Aleluia. Sabe quem está confundido? Quem rejeitou o profeta. Sem profeta o povo se corrompe. Glória a Deus. Nós temos um profeta. Nos dias da voz do sétimo anjo foi revelado todos os mistérios. Isaías 55. Olha Deus também querendo vender a palavra. Mas olha como é que Deus vende. Preste atenção, Isaías 55. Ó vós todos os que tendes sede, é Deus falando, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro. Não tem dinheiro? Não, mas mesmo assim você pode. É diferente da besta. A besta ninguém pode comprar nem vender se não tiver a marca dela. Tem que ter um cartão de membro para um dia pregar, anunciar a palavra. Terá que ter a marca da besta. O meu ministério é passageiro, porque um dia eu não poderei mais pregar. Terei que pendurar chuteiras, porque eu só poderei pregar, só poderei comprar ou vender se tiver a marca. E aqui diz que mesmo que você não tenha dinheiro, você poderá, porque diz: ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém. Está vendo a diferença? A besta já diz que tem que ter dinheiro. Ninguém pode comprar nem vender com a balança na mão. Você terá que se unir àquele sistema maligno. Mas Deus chama para comprar também, mas sem dinheiro e sem preço. E Ele ainda pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Oh, irmãos, Amós capítulo 8, verso 11. Haverá fome naquele dia. Que dia é este dia que estamos agora? Fome da palavra. As pessoas estão famintas pela palavra. Você acha, o irmão Branco diz, uma freira está ali com sinceridade, porque ela tem fome da palavra. Esses irmãos que pegam a Bíblia, tenho visto muitos deles com a Bíblia debaixo do braço, a bicicletinha indo para a igreja debaixo de chuva. Meio-dia eu encontro eles vindo de suas congregações, orando, porque estão sedentos, com fome da palavra. Mas eles só podem comprar a palavra se pertencer, se tiver a marca. Tem que ter a marca da apostasia. Tem que crer que Deus só quer o coração. Tem que crer que Deus vai salvar os gays mesmo assim. Tem que crer da forma deles, porque senão não poderá pregar esta palavra, não poderá comer este trigo, essa cevada, não poderá, porque Satanás está com a balança na mão, vendendo a salvação. É a marca da besta, é o livro de Apocalipse, é figurativo. E nós estamos nos inteirando disso, porque Deus está nos revelando. Amém. Então, a marca da besta na testa é conhecimento próprio. Está difundido ali dentro. A marca da besta na mão, companheirismo, ligamento ao sistema. E é na mão direita. É com a mão direita que você salda. É com a mão direita que você faz um acordo. É com a mão direita que você tem um companheirismo. Você está de mão dadas. Mão dadas quer dizer companheirismo. Você está de mão dada com o sistema. Com Ele. Vamos lá, vamos mais fundo, fundar um pouco mais, porque a Bíblia diz: coisas que o ouvido nunca ouviram e que os olhos nunca viram, são coisas que Deus reservou para os seus filhos. Mais fundo, um pouco mais profundo na palavra. Vamos lá. Então agora,
o número de um homem. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Entendimento é um dos dons do Espírito Santo, segundo os Coríntios, capítulo 12. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Aí diz, porque é o número do nome de um homem. É o número do nome de um homem. Este homem, vocês já sabem, Paulo falou dele em Tessalonicenses 2,7. Então será assim sem que venha o quê? A marca da besta, a apostasia. Apostasia e marca da besta é a mesma coisa, porque é afastamento. Marca da besta é se afastar da palavra. Selo de Deus é estar na palavra. Mombrando diz, obediência completa. A palavra faz com quê? Com que o Espírito Santo te cele. Agora, se você desobedece a palavra, você se afasta. Apostasia. Afastar é apostasia. Então é a marca da besta. Então, deixar o que a Bíblia diz e crer em credos de homem é marca da besta. Crer na Bíblia e renegar os credos dos homens é o Espírito Santo. Por isso temos o Espírito Santo, porque não quer saber o que o Papa diz, nós não quer saber o que Osmar diz, nós não quer saber o que Joaquim diz, nós quer saber o que a mensagem, o que a Bíblia diz. Portanto, não tem como a marca da besta nos pegar. Oh, veja, quem tem entendimento, quem tem esse dom, vamos chegar lá. Prometo que no próximo culto é só 40 minutos, mas eu tenho que concluir isso aqui. Está lá na carapuça dele, Vicaris Filii, Vicaris Filii, em latim, em algarismo romano, não é escrito em letras como as nossas, não, é escrito uma numerologia. Quem tem entendimento, calcule a numerologia do número da besta, porque é o nome de um homem. Vicaris Filii, veja, em latim, vicarivis, V é 5, I é 1, C é 100. A e R não tem correspondente, mas I é 1 e V é 5 de novo, dá 112. Filidei, F não tem correspondente, mas o I de Fili tem 1, o L em algarismo romano é 50, I é 1 e é 2I, porque Fili é 2I, então dá 53. D é 500 em algarismo romano. Não tem correspondente, mas I é 1, dá 501. Agora 112 mais 501 mais 53 dá 666. O que é isto? É nicolaísmo. A marca da besta é nicolaísmo, porque é o número de um homem dizendo: eu sou vigário no lugar do Filho de Deus. Se o bispo ali quiser se salvar, tem que vir a mim. Todos têm que se subordinar a mim. Isso aqui que é vicário Filidei. Isso aqui é o vigário no lugar do Filho de Deus. É que o Osmar está fazendo, é que Joaquim Gonçalves está fazendo, é que os pastores da Assembleia estão fazendo, é que os batistas estão fazendo, é que os presbiterianos estão fazendo, é o que a católica está fazendo, é colocando o homem no lugar do Espírito Santo. Isso é vicário Filidei, isso é 666. Por isso tenho lutado contra esse nicolaísmo, por isso tenho combatido isso aqui como praga em lavoura. Um homem sobre outro é vicário Filidei. Um homem no lugar do Espírito Santo. Foi isso que ele fez lá atrás, e é isso que os protestantes estão fazendo agora, porque eles fizeram a imagem da besta. O que é uma imagem? É uma cópia. Se você pegar a minha foto, você pega a minha imagem, não eu. O sistema protestante é a imagem do catolicismo, é uma cópia do catolicismo, é a imagem da besta, com as suas mesmas doutrinas, com as suas mesmas ideias, com o seu espírito de nicolaísmo, com um homem no comando dos outros, fazendo uma hierarquia. E isso entrou, essa praga entrou na mensagem, e está aí
Vicaris Filii Dei dentro da mensagem, um homem no lugar do Filho de Deus, que hoje é o Espírito Santo que devia estar, porque a Bíblia diz que o pastor era o bispo da igreja local nos tempos apostólicos. Ó, irmãos, não vou mais em frente, porque é longe, é grande, é uma coisa sem fim. É como tocar violão, você pode tocar bom como quiser, sempre vai achar outro que toca melhor. É como matemática, não tem fim. Mas uma coisa eu vos digo: nós não somos bestas, nós temos o Espírito Santo e sabemos o que é a marca da besta. Amém. Amém?